Amém? Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: E eis que, aproximando dele, de Jesus, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais são? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. E o jovem, ao ouvir essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, se salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qual será então o nosso galardão? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta, e nona fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Dizem-lhes eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e receberei o que for justo. E aproximando a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores, paga-lhes o jornal ou a diária, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses derradeiros trabalhando só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau ao teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Podemos assentar. Glória a Deus. Foi necessário fazer uma leitura tão extensa para a mensagem que o Senhor
colocou no meu coração a trazer a igreja nessa manhã. A título de curiosidade, né, a passagem do jovem rico encontra nos 3 evangelhos chamados evangelhos sinóticos, né, que é o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e Lucas. E a parábola da vinha, ela só encontra no evangelho de Mateus. E ela é o contexto do que aconteceu com os discípulos, o Senhor Jesus e esse jovem rico. E a base da mensagem dessa manhã é a parábola dos trabalhadores na vinha. Mas eu não poderia deixar de fora esse contexto, e algo do contexto também o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Alguns estudiosos, alguns teólogos, né, eles dão a entender, têm um entendimento que a parábola dos trabalhadores da vinha quer dizer a respeito do povo de Israel e dos gentios, né, do povo escolhido de Deus e daqueles que foram chamados por últimos. Existe base nesse texto para esse entendimento. Mas eu queria trazer alguns ensinamentos na qual o Senhor me falou nessa parábola. Amém. Eu queria compartilhar com a igreja. O primeiro ensinamento, irmãos, que eu queria tirar desse texto para nós, para a igreja, é que não fomos nós que escolhemos o Senhor. Amém. Foi o Senhor que nos chamou. Amém. O texto da parábola é tão claro, né? O pai de família, o pai, ele é o Senhor, ele é Deus. Nós somos a família dele. Nós somos os trabalhadores que o Senhor chamou. E a palavra de Deus fala em João capítulo 15 que não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu. Foi o Senhor que nos escolheu, e não há mérito nenhum em nós de estarmos hoje na presença do Senhor. Não existe mérito nenhum de nós de estarmos aqui, porque foi o Senhor que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos tirou das trevas, que nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Foi o Senhor que nos chamou. Nós estávamos no mundo e o Senhor nos chamou. Tem um colega meu, ele contando o testemunho da conversão dele, do chamado dele. Ele é uma pessoa que ele trabalhava no SEASA naquela época, e ele, todo final de dia, ele passava em frente a uma igreja, e sempre na igreja alguém na porta chamava ele, convidava ele a entrar. Só que o trabalho no SEASA acontece na parte da manhã, e esse homem, ele passava na porta da igreja no final do dia. Por quê? Porque ele era uma pessoa que ele era alcoólatra, ele bebia muito, e muitas das vezes ele passava na porta da igreja já com, vamos dizer assim, como no popular, bem chumbado, né? Ele tinha bebido muito, e essa pessoa sempre chamava ele bebia tanto que ele, na casa dele, ele tinha um garrafão de cachaça debaixo da pia. E ele fala que às vezes ele passava na porta da igreja e ia embora para casa. A gente, muitas das vezes, ali na região, né, tinha, onde que ele morava, tinha uma trilha, não era só rua, né? Como na nossa infância, tínhamos ruas, mas fazíamos trilhas, às vezes cortávamos caminho por lotes largos, né? Então ele cortava caminho para ir para casa. Ele conta que tinha um lugar, uma trilha lá, que era um morro, que muitas das vezes ele andava como se fosse um cachorro, porque de tão tonto que ele estava, ele não conseguia subir aquele morro. Então ele tinha que andar como um cachorro engatinhando. E ele conta que um dia ele sentiu um forte desejo no coração, um ardente desejo de entrar naquela igreja, porque quem chamou ele foi o Senhor. Amém. Foi o Senhor que chamou você, foi o Senhor que me chamou. Amém.
não fomos nós, mas foi o Senhor. Isso não é mérito nosso. O Senhor, a palavra dele diz que o Senhor, Deus, está nos céus. E tudo que Ele faz, o que Ele fez, é porque isso lhe aprova, aquilo ali lhe apraz a Ele. João 3,16 fala que Deus amou o mundo, amou as pessoas desse mundo, e foi por isso que Deus enviou o seu Filho. Ele veio atrás de nós, irmão. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos, irmãos, mas Deus nos amou e Deus nos chamou. Isso é uma verdade na nossa vida. Não há mérito nenhum em nós estarmos aqui nessa manhã. Não há mérito nenhum de dizermos que somos cristãos, porque quem nos chamou foi o Senhor. É o Senhor que nos chama. Esta é uma verdade que está contida nessa parábola. O Senhor chamou a todos nós. O Senhor escolheu o povo dele, o povo de Israel. O Senhor chamou eles também. Eles são realmente, alguns dão um entendimento que essa parábola fala de Israel e fala dos gentios, mas todos nós fomos chamados pelo Senhor. Apesar de Israel haver um acordo entre Deus e Israel, entre Deus e Israel, mas foi Deus que escolheu Israel, não foi Israel que escolheu ele. E nós também, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Essa é uma verdade que nós devemos sempre guardar no nosso coração. Foi o Senhor que nos chamou. E outra verdade, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, que está contido nesse texto: nós estávamos perdidos, irmãos. A parábola da vinha fala que o Senhor, o pai de família, saiu de madrugada a assalariar trabalhadores. Ele ajustou com alguns trabalhadores o salário deles, o dia de trabalho. Esses foram os primeiros que foram chamados. E o Senhor, passando pelas praças, Ele viu ali nós ociosos. Nós estávamos sem o que fazer, nós estávamos perdidos. E o Senhor passou pela praça e nos chamou para a tua presença. Amém. Glória a Deus. As praças daquele tempo, irmãos, é como se fosse o Cine de hoje. É como se fosse você ir ao Cine procurar trabalho. As praças, os homens iam ali para as praças esperar ali uma oportunidade de trabalho. E o Senhor passou ali e chamou aqueles homens para trabalhar na vinha. Existe uma diferença entre vinha e videira. A videira é como se é um pé de uva, é a parreira ali onde ficam as uvas. Ali é a videira. Jesus, quando ele fala lá em João 15, eu sou a videira, ele é único, ele é um só. Amém. Mas ele está falando do Senhor de todos, de todas as videiras. O Senhor, Jesus fala ali, os trabalhadores da sua vinha, os trabalhadores do seu reino. O Senhor chamou aquelas pessoas. A vinha representa muitas videiras. O Senhor chama aquelas pessoas para trabalhar no seu reino. Então, o Senhor nos viu ali ociosos, sem nada o que fazer, perdidos, porque o Senhor nos amou primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor que nós, mesmo ainda sendo pecadores, o Senhor nos amou. Amém. Todos nós estávamos perdidos, irmãos, não havia salvação para nós, mas o Senhor nos chamou, e que nós possamos guardar isso nos nossos corações. Nós estávamos perdidos, irmãos, nós estávamos sem esperança, mas o Senhor nos amou de tal forma que Ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo a morrer por nós, a dar a sua vida por nós, e nos tirou da nossa ociosidade, nos tirou da perdição que estava sobre nós. E o Senhor nos trouxe para a tua presença. Glória a Deus, aleluia. Nessa manhã foi cantado, porque dele, por ele e para ele são todas as Amém, coisas. Jesus. Glória a Deus. Amém. Porque dele o Senhor nos tirou da ociosidade, porque tudo para ele, irmãos, tudo foi feito para a sua glória. E o Senhor quer que nós estejamos presentes com Ele na eternidade, na sua glória. Foi por isso que o Senhor nos chamou, porque tanto
o nosso querer, como realizar, isso vem segundo a boa vontade do Senhor. Filipenses capítulo 2, 13. É Ele que opera tudo em nós e em todos, irmãos. É a vontade do Senhor. Guarde essa verdade no seu coração, irmão. Nós estávamos perdidos, nós estávamos nas praças ociosos, e o Senhor nos chamou para trabalhar na sua vida, para trabalhar no seu reino. Glória a Deus. Nós éramos emprestados, irmãos. Glória a Deus. Nós éramos emprestados. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Verdade, Senhor. E Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e nos nossos pecados. Efésios 2. O Senhor também nos mostra uma grande verdade na parábola, que todos nós somos importantes para Ele. Amém. Tanto os primeiros quanto os últimos. Deus se importa com todos nós. Sempre foi o plano de Deus salvar toda a humanidade, irmãos. E Deus tem uma vontade, irmãos, que nenhum venha se perder. Amém. Às vezes nós estamos vivendo esse mundo atribulado, esse mundo com a falta de amor, esse mundo a qual as pessoas só pensam em si próprias. Nós queremos que o Senhor Jesus volte logo, mas o Senhor espera que todos venham se arrepender, que todos venham conhecer a Cristo Jesus, venham chegar ao pleno conhecimento da verdade, que é Ele, Cristo Jesus. Todos nós somos importantes para o Senhor, todos nós somos importantes. Irmão, nos entristece muito o nosso coração. Ontem eu estava vindo para cá. Esse mês é o meu mês de ter um cuidado com a congregação. E eu estava vindo, né? Tinha trabalhado na parte da manhã, já tinha almoçado. Na parte da tarde eu venho para organizar aqui. E eu tenho uma máxima, irmão: soldado no quartel, ele está pronto para a guerra. Amém. E eu quase chegando aqui, do lado daquele supermercado BH na Avenida Silvano Brandão, num bar, um homem na cadeira estendeu a mão para mim. Eu parei. Fazer essa corrida, termino e vim para cá. Eu sei que a corrida perto, e a maioria das coisas que estão aqui próximas são perto. Aí o moço levantou: leva esse moço para casa, ele está um pouco tonto e ele não vai conseguir ir a pé, não. Aí o moço entrou com muita dificuldade no carro, sentou. Aí ele me falou: olha, eu até não pago passagem, eu poderia ir de ônibus, mas eu estou sentindo um pouco de falta de ar, eu tenho um problema de saúde, eu sinto falta de ar. Eu falei: não, beleza, o senhor mora onde? Eu moro na rua tal. O senhor sabe chegar lá? Sei, é claro, eu moro lá. Então o senhor vai falando o caminho para mim. Aí fomos. Chegamos na casa dele, é pertinho, é perto de uma igreja católica que tem aqui no bairro Horto, bem próximo do estádio ali. E ele desceu do carro, me pagou, deu troco para ele, desceu do carro, esperei ele se firmar, se encostar no carro, sabe? Ele estava meio assim. E enquanto ele estava descendo, eu estava colocando o GPS, que eu estava próximo do endereço que eu queria ver, um negócio aqui perto do bairro. Era bem próximo mesmo, era coisa de 900 metros, que eu falei: eu passo lá, dou uma olhada e já venho para a congregação. Coloquei no GPS, só que o GPS, quando você aciona ele não te dá uma direção, você vai para frente ou vai para trás, você tem que se direcionar movimentando o carro, ou você está indo na direção certa. Eu fui na direção errada, era para mim voltar, eu fui para frente, e eu ir para frente, irmãos, eu dei a volta do quarteirão e passei onde eu deixei o homem. Quando eu passei onde esse homem estava, esse homem já estava caído no chão, tinha batido a cabeça no chão e estava descendo muito sangue, e já tinha uma pessoa lá socorrendo ele, com o telefone na mão ligando. E eu passei e fui. Quase chegando na congregação, alguém falou: volta lá, eu
tenho que voltar lá, não posso ficar conversando. E voltei lá. Voltei lá, estacionei o carro, tinha umas 4, 5 pessoas lá em volta do mundo, ligando e tentando socorro para ele. E o SAMU falou que ia demorar umas 4 horas mais ou menos para vir buscar ele. Eu falei, liga para o bombeiro. Eu liguei para o bombeiro mandou ligar para o SAMU. Eu falei, e agora? O cara do SAMU conversando com a pessoa no telefone, e tinha uma mulher lá, parece que ela era enfermeira, ela estava medindo a pressão deste homem e estava olhando os batimentos cardíacos dele. Ele acordou, estava reconhecendo todo mundo, falou, olha, a pressão dele está bem, o batimento cardíaco dele está bom. E conversando com o outro rapaz, conversando com o rapaz do SAMU, falando com ele, olha, leva ele para o hospital, nós não podemos ir. Ah, mas ele bateu a cabeça, está saindo muito sangue. Leva ele para o hospital. O SAMU não vai ter como ir aí buscar ele não. Faz uma compressa, aperta bem onde que feriu para não estancar o sangue e leva ele para o hospital. E no meio dessa conversa passa um carro da guarda municipal. Os guardas olhou para o lado e a gente chamou, os guardas fingiram que nem era com ele e seguiu o caminho. E nisso passa gente, fulano, o que aconteceu com o Beltrano? Ah, caiu aqui de carro, passava, olhava e ia embora. Resumindo, irmãos, eu falei para ele, gente, eu estou aí, meu carro está aí, eu vou levar esse homem lá no hospital. Estava em frente à casa dele, os filhos deles moram longe, era só ele e a senhora dele, tinha uns amigos que estavam ali, e ninguém se dispôs a levar o homem. Eu acho que Deus mandou ir lá para me buscar esse homem e levar para o hospital. Irmãos, essa é a realidade do nosso mundo hoje. As pessoas não esfriou o amor. O ser humano esfriou o amor. Isso me tomou quase 1 hora do tempo meu, sabe? Ali, coisa. E depois levei no hospital e no meio do caminho, eu acho que encontrei até com a patrulha da guarda que estava ali. Gritei para ele, eu caminhei para ele levar esse homem para o socorro. Aí eles ligaram a sirene, saí atrás dele e deixei ele no hospital. Então, muitas das vezes nós queremos que Jesus volte logo. Hoje a gente vê a situação que o nosso mundo caminha, como caminha às vezes as pessoas dentro da nossa própria casa, os nossos próprios parentes com aquela falta de amor. A juventude, a geração que vem hoje, ela não se importa com as pessoas, elas se preocupam consigo mesmo. E nesse texto eu aprendo que o Senhor Jesus mostra que Ele importa com todos. Ele chamou a todos, irmãos. Ele tinha um acordo com aqueles primeiros, mas Ele não deixou ninguém para trás. Ele chamou até aquele que perto da hora 1/10, faltava 1 hora para encerrar o dia. Ele ainda chamou esse para estar na presença dele, para poder vir trabalhar na vinha. Então Deus importa com todos, irmãos. O texto de hoje nos traz essa verdade, que o Senhor se importa com todos. Deus quer salvar todos. Glória a Deus. Nós não podemos clamar, orar pelo perdido. Nós não podemos deixar de orar e clamar por aquele que está cego, está surdo, que está com o coração endurecido. Porque nós éramos assim, irmãos. Se você talvez nasceu no mundo do Evangelho, o Senhor em algum momento Ele te chamou. Você não nasceu crente. Eu me converti com mais de 30 anos, irmãos. O Senhor me chamou. Glória a Deus. O Senhor, Ele quer salvar a todos. Amém. Glória a Deus.
Uma das coisas que esse texto também nos ensina, sabe, irmão, é uma verdade, que embora os trabalhadores da primeira hora vêm diante do Senhor e reclama dele o salário, fica para nós um exemplo, irmãos. Deus é justo. Amém. Deus é justo, irmãos. O Senhor pagou porque Ele acordou com aquele primeiro que foi chamado. Porque Deus é justo. Devemos servir ao Senhor, irmãos, não por aquilo que o Senhor vai nos dar. Nós estamos aqui primeiramente antes de tudo. Se for diferente disso, irmão, o que eu vou te falar, irmão, você está perdendo seu tempo. Nós estamos aqui primeiramente antes de tudo porque nós amamos a Deus. Se não for porque nós amamos a Deus, nós estamos perdendo o nosso tempo. É claro que eu quero a minha salvação, irmão, mas se eu não amar a Deus, eu estou perdendo meu tempo, porque diz a palavra do Senhor, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu obedeço a Deus porque eu amo Ele, eu amo a sua palavra. Aleluia. E aquele que ama será amado de Deus. Aleluia. E eu o amarei e manifestarei a Ele. João capítulo 14. E se alguém me ama, ele guarda a minha palavra. Glória a Deus. Os trabalhadores da vinha, tirando o trabalhador da primeira hora, foram chamados e foram ali trabalhar com o Senhor na vinha, sem questionar o Senhor o valor que iam receber. Eles não colocaram nenhuma condição para servir o Senhor, eles foram por obediência ao Senhor, o seu chamado. Amém. E nós deveremos ser da mesma forma, por obediência ao Senhor, nós devemos servir o Senhor. Amém. Não seja por outro motivo, irmãos. Amém. Não seja. Porque se alguém me ama, guarda a minha palavra. E meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos morada nele. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. João capítulo 14, 24. Glória a Deus. Eu amo o texto de Coríntios, o texto, toda a palavra, mãe, irmãos, eu amo a palavra de Deus. Mas o texto que fala de amor, né? Paulo ali expressa ali a excelência do amor, né? 1 Coríntios capítulo 13. Eu tenho um irmão, ele é uma bênção, irmão. Ele é uma bênção, irmão em Cristo Jesus. Mas às vezes eu acho que ele não entende. E não é por obrigação, é por amor que nós devemos servir o Senhor. Olha para o jovem rico. Vamos olhar para o jovem rico. Quem foi ao encontro de Jesus foi o jovem, perguntando ao Senhor Jesus. Chama ele de bom mestre, né? Se ele chamou Jesus de bom mestre, ele reconheceu ali a autoridade do Senhor Jesus, de quem era Jesus Cristo. Jesus, na sua submissão a Deus, na sua humildade, diz para o jovem: não há bom senão um só, que é Deus. Que é Deus. Toda a honra, toda a glória. O Senhor honrou o Senhor aqui nessa terra, honrou o Pai, o seu chamado, o seu mandamento. E Deus, Jesus, glorificando a Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E o jovem diz para Jesus: pergunta a Jesus quais são. Jesus fala para ele quais são os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O jovem diz a Jesus: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Na verdade, faltava tudo. Esse jovem, ele era judeu e foi ensinado para os judeus, irmãos, está diante de vós a bênção ou a maldição. Não é verdade? A bênção e a maldição, lá em Deuteronômio. Se você me obedecer, eu vou te prosperar.
Não é isso mesmo que está escrito lá? Bendito será na terra, no campo, na cidade, mas se você desobedecer, as maldições vão vir sobre você. Ser rico não era o problema. Não era o problema de jeito, de maneira nenhuma. Ser rico não era o problema do jovem, mas era a motivação que ele servia a Deus, com seu coração preso às riquezas. Ele não amava Deus. O jovem fala para Jesus que tudo isso ele fazia e pergunta a Jesus: o que me falta ainda? Jesus fala para ele: se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Jesus pede ao jovem que você negue você a si mesmo, negue a esse Deus que você está servindo, negue a sua riqueza, vende, dá aos pobres, vem e segue. Segue. Seguir Jesus é amar os seus mandamentos e fazer a vontade do Pai. Veja que o Senhor Jesus está chamando o jovem. Jesus chamou a todos, irmãos, inclusive esse jovem. O jovem no início foi a ele, mas não tinha recebido o chamado do Senhor. Quando Jesus chama ele a andar com ele, ele se entristece. Em Marcos, a palavra diz que Jesus amou esse jovem, como Jesus amou todos nós, toda a humanidade. Glória a Deus. Jesus amou a todos. Esse irmão, ele é uma bênção para a gente. Mas algumas vezes, às vezes pregando, sabe? Ele fala que para ser salvo tem que batizar no rio, tem que dar o dízimo, não pode usar mulher calça comprida e homem tem que fazer a barba. Misericórdia, irmãos. Precisamos conhecer a Deus e amar a Deus a sua palavra. Dar o dízimo, o batismo, que ainda que não seja obrigatoriamente no rio, é uma ordenança do Senhor. Dar o dízimo é o amor ao Senhor. O ministério da Igreja Bíblica Cristã, ela não tem momento de ofertório de dízimo, porque o seu relacionamento com Deus é você provando ali o seu amor que você tem por Deus. Amém. Não tem ninguém te vigiando, irmãos. É você e Deus. Amém. Ele precisa entender, nós precisamos entender, o jovem precisava entender que ele precisa amar a Deus, não por regras. A Bíblia não é um manual de regras, meu irmão. É a palavra de Deus, é um livro de amor para a humanidade. Amém. Deus quer que você ama Ele. Ele não quer que você viva uma vida religiosa na presença dEle. Se você faz para Deus, faça por amor. Não faça porque você será condenado, irmão. Faça porque você ama Ele. Amém. Glória a Deus. A excelência do amor, como Paulo escreve: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. A última verdade que esse texto nos traz, o texto de Mateus, que o Senhor é bom, versículo 15. Glória a Deus. Ele diz assim: eu sou bom. Deus é bom, irmãos. No versículo 16 diz assim: assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, irmãos, poucos são escolhidos. Deus tem chamado a muitos. Amém, Senhor. Deus tem chamado a muitos, mas poucos são os escolhidos. No Sermão do Monte, Jesus, a primeira bem-aventurança que ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Amém. Eu não sei qual escritor, eu li um livro há um tempo atrás, eu não sei se foi Rick Warren, que tinha um livro que eu gostava muito quando
estava noutra congregação. Eu não estou indicando esse livro para vocês. Eu li esse livro que falava uma vida com propósito. E eu acho que é ele, eu não me lembro. Que como a igreja trabalhava em célula, ela sempre nos incentivava a ler livros para esse trabalho em célula. E um desses livros tinha uma definição maravilhosa a respeito dos pobres de espírito. Talvez você tenha um outro entendimento, mas eu gostei tanto dessa definição. Quem são os pobres de espírito? Os pobres de espírito são aqueles que, mesmo sendo ricos, isso não tem importância nenhuma para eles, mesmo sendo pobres, isso não incomoda, não atrapalha, mesmo sendo abastados, tendo muito ou não tendo nada, isso não importa para eles. Importa para eles é servir ao Senhor. Eles amam o Senhor, eles querem estar com o Senhor. Os pobres de espíritos. E o Senhor fala para os seus discípulos: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, a regeneração, irmão, vai ser o dia que nós iremos ali prestar conta ao Senhor. Amém. A regeneração será quando nós iremos receber do Senhor o nosso salário. A regeneração será a nossa recompensa diante do Senhor. O Filho do Homem se assentará no trono da sua glória. Ele dizendo para os seus discípulos também, e eles, os discípulos, se assentarão sobre os dois tronos para julgar as tribos de Israel. Mas o versículo de Job diz algo tremendo: os pobres de espírito, e todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome. Todos aqueles que são pobres de espírito, que não estão presos nessa terra, que não estão presos às coisas, que não idolatram sua casa, que não ficam presos às coisas desse mundo e que amam o Senhor, esse receberá a vida eterna. Esses receberão uma vida eterna. Porque Deus é bom. Amém. Deus é bom. Glória a Deus. O Senhor, Ele é bom. Amém. Guarda, irmão, no coração. Amém. Guarda no seu coração, irmão, essa palavra. Quem nos chamou foi o Senhor. Amém. Nós estávamos perdidos. Deus quer salvar todos. Deus quer salvar todos. Deus quer que nós vamos servir Ele porque nós amamos a Ele. Porque nós amamos a Ele, não por religiosidade, não porque temos que cumprir horário, não porque é o dia, não. Nós temos que amar o Senhor 24 horas por dia. Deus quer nos apresentar Ele porque nós amamos a Ele. E Deus é bom. Deus é bom. O reino de Deus são para os que são pobres de espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela bondade do Senhor, Pai, pelo teu amor, Senhor. Glória a Deus. Não há mérito em nenhum de nós, Senhor. Obrigado, isso é bom para A salvação, Pai, é pela graça, mediante a nossa fé, Senhor. Não há mérito em nós. Ninguém pode se gloriar, Senhor, de que é salvo pelos seus próprios méritos. Foi o Senhor que nos chamou. Nós estávamos perdidos. Louvado o nome de Jesus. Obrigado por chamar, Senhor.
Senhor fala, Pai, que nem todos, ó Senhor Deus, são chamados, são escolhidos. Todos são chamados, ó Pai. Nem todos são escolhidos, ó Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Naquele grande dia o Senhor nos encontra fazendo a Tua vontade. Amém. Sim, Senhor. Olha ao nosso semelhante, Pai, como o Senhor nos vê. Amar o Senhor Deus como o Senhor nos ama. Nos ajuda, Ó Deus, pois só assim, Deus, nós conseguiremos fazer a Tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe, Deus. Receba, Pai. Este culto é teu lugar. Recebe, Deus, a nossa adoração a Ti. Toda a glória pertence ao Senhor. Glória a Deus. Em teu nome nós dizemos que a graça do nosso Senhor, Assim seja, Jesus, o amor, o infinito amor do nosso Deus e Pai, assim seja, e as duas consolações do Espírito Santo, assim seja. sejam com todo o povo de Deus até a vinda do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Só apertar o Vermelho? vermelhinho. Glória a Deus. Vai ter que, eu acho, botar o dedão aí, porque é difícil de parar.